E a nossa aula de hoje será de português e educação física. E por ser aula de educação física, por essa razão que vamos estar aqui nesse espaço diferente. A gente vai começar com português, sabe por quê? Porque lá no nosso livro a gente estudou alguns tipos de texto. Vocês perceberam que vocês viram vários textinhos para ver qual era o texto que era em forma de verso ou em forma de prosa. E aí, Tivana, eu gostaria de chamar a atenção hoje para o texto instrucional. O que é um texto instrucional? Para que ele serve? Um texto instrucional ele vai nos servir para muita coisa. A gente usa diariamente. Quando a gente não sabe fazer alguma coisa, quando a gente precisa de instrução, de orientação, de uma explicação maior, a gente usa um texto instrucional. Para tomar um medicamento, a gente usa a bula, é um texto instrucional. Para a mamãe fazer uma comida gostosa, um bolo, a gente usa um texto instrucional. Então, ele é um texto muito comum em nosso dia a dia. Para a gente começar, Tivana vai colocar um videozinho falando sobre o texto instrucional para que vocês fiquem espertos nesse tipo de texto. Assistam aí, Tivana já volta. Olá, galera! Vamos falar hoje sobre textos instrucionais. Quem nunca precisou de uma instrução, não é verdade? Para entendermos o significado de instrucional, vamos descobrir, segundo o dicionário, o significado de instruir, que é ensinar, explicar, transmitir, comunicar, informar. Portanto, o texto instrucional é um gênero textual que tem como principal característica a informação. Ele vai sempre querer nos ensinar, explicar algo, transmitir, informar ou comunicar algum tipo de conhecimento. Características do gênero: tem como objetivo de orientar o leitor na execução de uma tarefa ou algo. A linguagem é apelativa, isto é, faz um apelo, e ela tem que ser clara e objetiva, para instruir com simplicidade o leitor, fazendo um apelo, um pedido. Por isso, os verbos estão no imperativo, que indicam justamente uma ordem, um pedido ou um conselho. A seguir, vamos ver em detalhes todas essas características. Então, tipos de texto instrucional, nós temos aí uma receita, um manual para um aparelho eletrônico ou para compreender um jogo, um guia para se guiar numa cidade turística, por exemplo, a bula de um remédio e os folhetos explicativos que chegam à nossa casa falando de um determinado assunto, geralmente um combate aí às doenças. Comecemos então com as receitas culinárias, que têm a sua característica, informando ingredientes, o modo de fazer, as porções. Então, é um texto instrucional. Temos um manual de instrução para um aparelho eletrônico ou para a montagem de um móvel. Geralmente ele traz muitas informações sobre aquele determinado aparelho que você comprou ou um móvel que você quer montar. O guia de cidades, você vai precisar, se você vai pela primeira vez, por exemplo, para Madrid, na Espanha, ou uma outra cidade qualquer, você tem ali mapas, horários, locais, pontos turísticos, todas as informações que você precisa saber sobre aquela cidade. Temos aí as regras de jogos, quando compramos um brinquedo ou um jogo, informando ali nas regras o número de participantes, o material, o objetivo do jogo, como jogar, como proceder para finalizar o jogo, por exemplo. Temos também os folhetos explicativos, geralmente trazendo informações aí sobre doenças como o dengue, o coronavírus, informando o que é, os sintomas, como se espalha e os cuidados que devemos ter com aquela determinada doença. Também temos as instruções de remédio, que também nós conhecemos como bula, que traz as informações sobre o medicamento, quem deve tomar, quem não deve tomar, como proceder e assim por diante. Falemos agora sobre os verbos no imperativo, que indicam uma ordem, um pedido ou um conselho. Então, essa gravura aqui mostra a ação lavar. E o verbo que indica a ordem é lave. Então, a ação lavar e a ordem lave. Já aqui nessa frase, nós temos aí mantenha a distância, onde a ordem é manter, e o verbo no imperativo é mantenha. Observe que está sempre indicando uma ordem, um pedido ou um conselho. Fique saudável, calmo e seja prestativo. Então, aqui nós temos o verbo ficar, indicando a ordem fique. E o verbo ser, indicando a ordem seja. Também são verbos no imperativo. E para finalizar, use a máscara.
a ação é usar, e o verbo no imperativo indicando um pedido, uma ordem, um conselho, use. Todos esses verbos, portanto, lave, mantenha, fique, seja e use, estão indicando uma ordem. Vamos aproveitar aqui a receita da pizza para ver alguns verbos no imperativo. Vamos lá. Coloque está indicando uma ordem, ok? E vem da ação colocar, que seria o verbo. Bata, que vem do verbo bater, uma outra ordem, um outro pedido. Unte, do verbo untar, que é passar gordura, então também indica um pedido. Novamente o verbo colocar. Adicione, do verbo adicionar, a ordem aqui adicione. Cortar, a ordem aqui corte. Refogar, a ordem refogue. Deixar, a ordem aqui se expressa deixe. E mais uma vez colocar, com a ordem coloque. Então todos esses verbos estão indicando ordem, pedido ou conselho e fazem parte aí do imperativo, ok? Sempre que o verbo indicar essas três coisas, vamos repetir para fixar, ordem, pedido ou conselho. E aí, Tivanos, espero que depois que vocês viram esse videozinho, vocês possam compreender bem direitinho, entender bem direitinho as características desse tipo de texto. Como é que ele é estruturado, para que ele serve, qual é a sua função social. Aí agora a gente vai lá para a educação física. Vocês não têm o livro de educação física, mas Tia Vanusa tem esse livrinho aqui, ó. E aí Tia Vanusa hoje vai usar uma das ginásticas que tem no livro de Tia Vanusa de educação física. E olha que interessante, a ginástica que Tia Vanusa vai mostrar para vocês hoje, no livro de Tia tem como um texto instrucional, ou seja, aqui está todas as instruções de como fazer essa ginástica que Tia Vanusa vai fazer. Observa aqui do lado que Tia Vanusa vai colocar. É uma ginástica alternativa, que é o yoga. E aí Tia Vanusa foi pesquisar o que é yoga. A gente até ouve falar sobre esse tipo de ginástica. E aí, olha o que é o yoga. É uma prática que tem como objetivo trabalhar o corpo e a mente ao mesmo tempo, de forma interligada, interrelacionada, com exercícios que auxiliam no controle do estresse, da ansiedade, dores no corpo, dor na coluna, além de melhorar o equilíbrio e promover o bem-estar físico. Então o yoga é um tipo de exercício muito interessante de se fazer. No nosso livro de educação física tem uma sugestão, que aqui tem as orientações que Tia Vanusa leu. Tia Vanusa vai colocar a foto aqui do lado e vai repassar para vocês. Quais os movimentos que a gente vai fazer? Aqui no nosso livro sugere uma sequência de movimentos. Se a gente começar com o macaco, observa aí. Aí vamos lá, Tia Vanusa já vai começar. Aqui nas instruções diz assim: apresente os exercícios aos quais devem se posicionar em uma estação, ou seja, cada bichinho desse aí é uma estação. Vão vendo aí do lado que Tia Vanusa vai colocar as estações todas. Em cada estação dessa, a gente deve passar 30 segundos, tá bom? Então, em cada estação, 30 segundos, e aí vai seguindo todas. Essa sequência, ela deve ser praticada e deve ser memorizada para ser feita todos os dias ou constantemente. Vocês podem fazer, a mamãe, todo mundo aí de casa pode fazer. Então, Tia Vanusa vai começar. Vamos lá, o primeiro, o macaco. Agora vocês vão ficar no formato da girafa. Mais 30 segundos na estação flamingo. Muda de posição. Mais 30 segundos na estação cachorro. Mais 30 segundos na estação gato. Mais 30 segundos da estação vaca.
Vaca. Mais 30 segundos da estação Cobra. Mais 30 segundos da estação Leão. Mais 30 segundos da estação Borboleta. E mais 30 segundos da estação Tartaruga. E aí, crianças, essa é a nossa aula de hoje, português e educação física. Em português, estamos refletindo sobre o texto instrucional. O que é, para que serve, quais são suas características, o vídeo nos mostrou isso bem direitinho. E aí, Tia Vanusa pegou um texto instrucional de educação física, ensinando-nos a fazer um jogo, uma ginástica alternativa de yoga. Tia Vanusa mostrou aí toda atrapalhada alguns passos, mas aí Tia Vanusa vai colocar aí a imagem do livro de Tia Vanusa para vocês tentarem aí em casa. Como tarefa de hoje, prestem atenção na nossa atividade de hoje. Vocês vão criar um texto instrucional. Esse texto instrucional deve ter como título Receita para ter uma vida saudável. E aí vocês vão colocar as instruções de como ter uma vida saudável. O que é que eu posso fazer para ter uma vida saudável? Vocês vão criar um texto instrucional, que é o que estamos estudando em português, e vocês vão falar um pouquinho sobre a vida saudável através de um texto instrucional. Vocês podem escrever lá no caderno, na disciplina de língua portuguesa, esse texto, tá bom, pessoal? Então essa é a nossa aula de hoje, eu espero que vocês se divirtam. Com certeza vocês vão se divertir bastante, porque o meu filhão está aqui do meu lado rindo, dizendo que está assistindo um filme de comédia com essa aula que eu estou preparando. É, filhão, apareça aí sorrindo. Então tá, meus amores, tchau, tchau, feliz dia, até amanhã. Tava mandando de mim, né, seu bobinho?